Continuando o desenvolvimento do capítulo 7 sobre armazenamento de energia elétrica em hidrogênio, nesta aula o que vamos ver é a geração de energia elétrica utilizando este combustível. Na aula anterior mostrei diversas características do hidrogênio, especificando de que uma das questões mais difíceis e não resolvidas é seu armazenamento. E para facilitar seu transporte e distribuição, ainda estão sendo desenvolvidas muitas tecnologias para conseguir vencer esse desafio. Mas esse combustível se torna um elemento fundamental para o futuro da humanidade. Então, hoje vou mostrar aspectos de como seria a geração de energia elétrica utilizando esse combustível. Então, os temas que vamos desenvolver hoje nesta aula em primeiro lugar, a produção e o uso do hidrogênio. Mencionar um pouco o que é a economia do hidrogênio. Adiantando o futuro, o que são os sistemas elétricos com supercabos. O importante neste tema de geração, o mais importante é as células a combustível. Funcionamento dessas células, tipos e características das células a combustível, vantagens e desvantagens das células a combustível, curva de polarização de uma célula a combustível, turbinas a gás, hidrogênio, o projeto Future Gen, turbinas a gás, termoelétricas com ciclo combinado e finalmente exercício. Então, a produção de uso de hidrogênio está dentro do que consideramos como um combustível importante que faz parte do que é um vector energético. O sea, que significa que o hidrogênio pode ser obtido por meio de uma série de processos artificiais, utilizando diversas fontes de energia, como energia solar, eólica, nuclear, utilizando carvão, petróleo, derivados de biomassa, como por exemplo etanol, metanol. O sea, o hidrogênio tem muitas formas de ser obtido e com diversas tecnologias. Então, em todos estes processos, a produção do hidrogênio possui alta eficiência energética, o que torna bastante indicado para o armazenamento de energia. O sea, o hidrogênio se torna fundamental para essa área de armazenamento de energia elétrica. E o que é vector energético? Vector energético se designa todas as substâncias ou dispositivos que armazenam energia, de tal forma que esta pode liberar-se posteriormente de forma controlada. Se diferenciam das fontes primárias de energia, em que os vectores energéticos são produtos manufaturados, onde houve o investimento de uma certa quantidade de energia para sua elaboração. Exemplos de vector energético: água armazenada em uma represa, hidrogênio, ar comprimido, pilhas, baterias, capacitores, volantes de inércia. Então é isso, dispositivos que armazenam energia e que podem liberar-se posteriormente de forma controlada. Como já mencionei, o hidrogênio pode ser produzido de diversas formas. Então aqui neste gráfico está o esquema dos processos de produção e utilização do hidrogênio. E vemos que existem fontes variadas de onde está presente a energia elétrica, né? Então pode ser hidroelétrica, PCHs, energia eólica, fotovoltaica, nuclear, solar térmica, biomassa, enfim, fontes baseadas em combustíveis fósseis. E uma vez feito isso, utilizando alguma dessas fontes, vêm os processos de geração de hidrogênio. Alguns são utilizando energia elétrica diretamente, alimentando um electrolizador, como é o electrolizador de água, e a partir daí obtemos o hidrogênio. E esse hidrogênio pode ser utilizado em veículos, em geração de energia, geração de calor, em células a combustível,
o también relacionado con eso existen actividades de soporte, ¿no? Integración de diversos tipos de sistemas y el gas o hacerlos a combustible pueden ser de varios tipos, ¿no? De aplicaciones, desde vehículos, principalmente carros, ¿no? Eléctricos, o también otros equipamientos portátiles. Mas también tengo un camino de solar térmica o nuclear que a través del calor vamos a hacer a separación termoquímica da água e também uma etapa de purificação e obtemos o hidrogênio. Outro caminho é o uso da biomassa, etanol, vários produtos, né, da biomassa e outros derivados e vamos a obter aí líquidos, né, ou gases e sólidos. No caso de líquidos e gases, vai para uma reforma a vapor, finalmente uma purificação e obtemos hidrogênio. Ou também temos o caso da gaseificação da madeira. Então, como vemos, existem muitos caminhos para obter o hidrogênio. Com relação a fontes renováveis de energia, destaca em primeiro lugar eólica, energia solar, geotérmica, mas também tem as tecnologias baseadas na energia dos oceanos, ¿no? Principalmente de ondas y otras. Y estas fontes van a producir energía eléctrica para, a través de un electrolizador, producir hidrogênio y oxígeno. Y ese hidrogênio, por ejemplo, puede alimentar tanto algún dispositivo de conversión en energía eléctrica, y también existe uso, ¿no? de gas natural, toda infraestructura. Esa infraestructura de gas natural puede ser utilizada en el futuro para transportar hidrogênio y después existe de nuevo su geración, conversión de hidrogênio en energía eléctrica y ligado a redes de transmisión. O puede ser también que el hidrogênio almacenado puede ser utilizado en vehículos, en fertilizantes y diversas otras aplicaciones, ¿no? Entonces, como vemos, el hidrogênio abre enormes caminos, ¿no? Para almacenamiento de energía y otros usos. Aquí este esquema muestra cuál sería el futuro de la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, ya que es una fuente intermitente que depende del sol. E isso vai depender do dia, do mês, das estações, da latitude e uma série de fatores que determina como que é o comportamento da energia solar. Então, para evitar esses problemas, o que fazemos através de um electrolizador é a sua conversão em hidrogênio. E ao ter hidrogênio armazenado, então temos um combustível com as mesmas características do petróleo, ou seja, transportável e armazenado e pode ser utilizado em qualquer momento. E através de uma célula combustível vamos obter energia elétrica para diversos usos e ainda como resíduo água. Então, este seria um esquema que mostra um possível futuro do que é a tecnologia fotovoltaica ou qualquer fonte intermitente de energia. Então, para produzir hidrogênio existem diversas etapas, né? Depois de purificado, o hidrogênio pode ser armazenado na forma comprimida ou na forma líquida e reconvertido em energia elétrica através de células a combustível ou de turbinas a gás. Aqui ressalto novamente que o problema está justamente em como armazenar o hidrogênio da forma mais eficiente e barata possível. Isso ainda constitui um enorme desafio. Mas também deve-se observar que, devido ao fato do hidrogênio ser um gás nas condições normais de temperatura e pressão, suas características físicas são fortemente influenciadas pela pressão e temperatura. Portanto, todas essas redes do futuro para levar o hidrogênio até os usos finais debe respeitar, ¿no? Esas características físicas propias de ese gas.
O hidrogênio então, produzido por eletrólise pode ser enviado diretamente a uma rede de gás, ou convertido em metano, ou utilizado nos sectores industrial e transporte. É interessante, né, que no futuro é possível transformar os gasodutos que atualmente transportam gás natural, é possível eles mudarem para transportar gás. Neste caso aqui vemos uma rede de gás na forma de metano, e para isso é necessário uma metanização, né? E antes existe obviamente a produção de hidrogênio utilizando eletrólise e principalmente com fontes renováveis intermitentes, e essa energia elétrica pode ser inyectada numa enorme rede, né, que pode englobar inclusive não um sector nacional, sino pode ser internacional. E também é possível utilizar esse hidrogênio guardado em forma de diversas tecnologias de armazenamento e utilizar em células a combustível, gerando eletricidade. Enfim, tem vários caminhos paralelos, né? A sua transformação em energia elétrica ou o seu transporte na forma de gás. Embora então a quantidade de hidrogênio que pode ser adicionada na rede de gás natural depende fortemente da composição do gás natural no ponto de injeção, o total do potencial de armazenamento é enorme. Então, isso aí que estou mostrando são aspectos futurísticos, né, mas das possibilidades que oferece o hidrogênio. De aí nasce esse conceito de economia do hidrogênio. Esse conceito leva em conta que este gás se tornaria na principal moeda energética no futuro, ou seja, substituiria atualmente o petróleo e seus derivados e também o gás natural. Se convertiria nessa a substituição de todas essas redes e constituiria uma nova economia, né? Então ele seria consumido diretamente para a geração de energia elétrica e térmica, seja por combustão, seja por células a combustível. Para fins de transporte, por exemplo, o hidrogênio também pode ser empregado diretamente por intermédio de veículos elétricos movidos por células a combustível ou para sintetizar combustíveis líquidos por meio de processos químicos. Também significa a exploração do hidrogênio como fonte de energia, em contraposição ao esgotamento dos combustíveis fósseis. Então, essa questão do esgotamento de combustíveis fósseis cada vez vai ser um tema a ser discutido, né, na modernidade. Um livro interessante de 2003 que menciona todas estas questões é o de Jeremy Rifkin, A Economia do Hidrogênio. Se alguém se interessar, pode ler esse livro. Com este esquema mostra como seria, né, a economia do hidrogênio. Então, praticamente substitui o que é atualmente o petróleo. Então, tem fontes renováveis de energia solar, eólica, como possíveis fontes para produzir hidrogênio. Mas também existe uso direto, né, de reatores produzindo eletricidade. Uma vez produzido o hidrogênio, vem o transporte, armazenamento, distribuição e o uso do hidrogênio, né, em diversos aspectos, como produção de matéria-prima química, calor, combustível, eletricidade, e como um dos resíduos da célula de combustível é a água. Então podemos ter também um ciclo da água. E também vai existir aqui liberação de oxigênio na eletrólise, e vamos ter aí transporte atmosférico do oxigênio. Então, mais ou menos o que faz os combustíveis fósseis na atualidade é a extração, depois a transporte, transformação em grandes sistemas, né, de que são as refinarias, e a partir daí vem transporte, armazenagem e usos finais. O hidrogênio mais ou menos substituiria, com a vantagem de não produzir CO2.
sino agua y también oxígeno, ¿no? que se tornaría un equilibrio, ¿no? dos ecosistemas. Entonces, esa economía de hidrógeno, el primer país que testó este concepto fue Islandia, el cual se comprometió a reducir gradativamente la dependencia de combustibles fósiles y adoptar una economía de hidrógeno plena hasta 2030. Pensando así en un futuro, a todas las posibilidades que ofrece el hidrógeno como un vector energético sumamente importante, por ejemplo, tenemos el caso de los sistemas eléctricos con supercabos. Entonces, esa economía de hidrógeno permite que en el futuro existan cabos, grandes redes, inclusive mundiales, que serían tubos criogénicos y superconductores, que podrían ser conectados a una superred que simultáneamente fornecería energía eléctrica e hidrógeno combustible. O sería de este tipo, ¿no? de cabos, no cual no medio son concéntricos, ¿no? coaxiales. El hidrógeno sería transportado una forma de criogénica, no sea a bajas temperaturas. Para eso es necesario superconductores. Y esos cabos denominados da superrede, preenchidas con hidrógeno, servirían como una tubulación y como un vasto depósito de energía. Supercabos de ese tipo podrían transmitir una corriente eléctrica extraordinariamente alta, casi sin resistencia, por medio de fíos superconductores. Como esos superconductores no tienen resistencia eléctrica, entonces es posible, ¿no? hacer eso. Los tubos también pueden transportar hidrógeno ultra resfriado en alta presión para fábricas, puestos de abastecimiento de vehículos y tal vez hasta fogones y fornos domésticos. Entonces, esas serían proyecciones futurísticas. Ese sistema eléctrico con supercabos aquí muestra cómo sería esa evolución, ¿no? Actualmente todo el sistema eléctrico es centralizado, entonces existen geradores, combustibles fósiles, fuentes renovables, usinas nucleares, los transformadores de alta tensión, a transmisión a longa distancia en alta tensión, a subestaciones que van a disminuir esa tensión, algunas alternativas de conversión en corriente continua, finalmente transformadores de baja tensión y a distribución a los consumidores. Ese es el sistema actual. Entonces, la transición para una superred probablemente sería concluida en una generación, y su evolución inyectaría nuevas tecnologías en cada nivel de infraestructura: generadores de energía, transformadores eléctricos, transmisión de energía y consumo. Una vez feita el inicio, ¿no? de esa superred de supercabos, 10 años después del inicio de la construcción mudaría ya radicalmente el sistema, ¿no? Entonces teníamos diversos, aquí mudan la entrada, ya vamos a tener a producción de hidrógeno, ¿no? con electrolizadores. Un supercabo sustituiría a redes de transmisión actuales, y tendríamos también depósitos, ¿no? para estocar hidrógeno para distribución, por ejemplo, por camiones. Y a partir de ahí, la generación de electricidad utilizando células de combustible, o también para vehículos y otros usos. Entonces, aquí el cerne de todo este sistema sería ese supercabo. Y en un futuro, 25 años após su inicio de la construcción, ya ficaría totalmente, ¿no? Usinas nucleares y fuentes renovables dedicadas para producir metade de toda energía eléctrica, y también a grande producción de hidrógeno, y esa energía eléctrica transmitida, ¿no? a través de esos supercabos, além de hidrógeno, que llegaría a subestaciones, ¿no? para disminución de la presión del gas hidrógeno,
para distribución y utilización baseada en las redes de gas natural antiguas, ¿no? Porque se supone que el gas ya no sería posible más o se usa, y de esa forma hidrógeno llegaría a tus usos finales. Entonces esa idea, ¿no? de un supercabo, la idea inclusive usada, ¿no? Un supercabo mundial. Entonces son cosas, ¿no? que parece ficción científica, mas es bueno siempre llevar en cuenta, ¿no? Porque justamente eso ahí son temas que hacen a inspiración de los ingenieros, ¿no? Para pensar qué es el futuro. Mas también existen ya algunos proyectos de menor tamaño, así de locales, ¿no? Como este de aquí, que es la estación de hidrógeno de la ciudad de Madrid, en España. Entonces sería así, ¿no? Donde están las bombas, sistema de seguridad, ¿no? Contra incendios. Aquí estaría el almacenamiento de hidrógeno, después la segunda fase de compresión para ser transportado, y aquí sería ya a venta, ¿no? de hidrógeno para usos de vehiculares o de otras aplicaciones en células a combustible. O sea, sería así una especie de posto de gasolina actual, y cómo sería con hidrógeno. Entonces, estos locales serían un poco futurísticos, ¿no? Entonces, un vehículo eléctrico podría vir cuando oyen los instrumentos a falta de hidrógeno. Ahí sí, la misma cosa que comprar gasolina en la actualidad. Ahí le cargaría con hidrógeno, y nuevamente un vehículo basado en células a combustible continuaría funcionando. Esa estación, ejemplo de esa estación de hidrógeno de Madrid, en España, engloba entonces etapas, ¿no? de acondicionamiento de materias primas, las reacciones, ¿no? que necesarias para mantener el hidrógeno, su purificación y finalmente ya pronto para ser distribuido. Como podemos ver, son proyectos locales, más que ya engloban la idea, ¿no? de economía del hidrógeno. En todo este tema destaca en primer lugar a células a combustible, que sería el equipamiento o conversor, ¿no? de energía más importante, que va a convertir el hidrógeno en electricidad. Entonces las células a combustible son bien antiguas. Entre aspas aquí podemos leer que los estudios sobre la generación de energía eléctrica a partir de reacciones electroquímicas remontan a 1838, cuando ese William Groth investigó energía producida por reacciones químicas simples en una pila galvánica compuesta por electrodos en contacto con oxígeno e hidrógeno. Cuando él fez eso, verificó en la ocasión que había un flujo de electrones por un circuito externo y acoplado al dispositivo montado, o sea que la energía química era transformada en energía eléctrica y correspondía al inverso de la decomposición electrolítica de agua. O sea, lo que él descubrió fue la electrólisis reversa, o contrario, ¿no? O sea, aquí vemos cuando tenemos electrólisis, lo que vamos a hacer es aplicar una fuente de corriente, ¿no? de eléctrica, y obtener oxígeno e hidrógeno a partir de agua. Mas cuando fue feito o contrario, fue utilizado hidrógeno en un sistema primario, ¿no? de célula. Ahí verificóse una corriente eléctrica externa. Entonces, la célula entonces construida utilizaba una solución diluida de ácido sulfúrico como electrolito, gas oxígeno como agente oxidante y gas hidrógeno como combustible. Este fue el primer experimento que dio la idea que era posible producir energía eléctrica a partir de un gas, como el caso del hidrógeno.
Depois aqui vemos neste quadro um resumo histórico das células a combustível que vai desde 1800, onde esse Nichols e o Carlisle descreveram a eletrólise da água. Depois tem várias etapas, 1838, 1889, né, quando esse Mon e Langer fazem um experimento com célula combustível. E assim, né, vamos ter avanços no século XX, 1939, esse Bacon pesquisa células combustível alcalinas. E assim, né, vamos ter, por exemplo, nos anos 61, outros pesquisadores fazem experimentos com diversos tipos de células a combustível. Até aqui já estava a ideia completa de como seria uma célula combustível. O que se realizou posteriormente foram diversos aperfeiçoamentos, né? Por exemplo, em 1990 a NASA já faz um laboratório de propulsão, né, utilizando hidrogênio com células a combustível para produzir energia elétrica. E assim, nestes últimos anos, houve bastante pesquisa num melhoramento, né, do funcionamento das células a combustível e a proposta de diversos tipos de células. Então, como funciona uma célula combustível? Então, a célula combustível são dispositivos eletroquímicos que convertem energia química contida em combustíveis, especialmente hidrogênio, diretamente em eletricidade, tendo como princípio de funcionamento a eletrólise inversa. Então a palavra-chave aqui é eletrólise inversa. E aqui vemos um diagrama de funcionamento de uma célula combustível. Essa célula combustível utiliza hidrogênio e oxigênio para gerar eletricidade com alta eficiência e também vapor d'água resultante do processo químico. O que está acontecendo aqui é que temos um ánodo e um cátodo e membranas. Aqui também fundamental são o uso de membranas e um eletrólito. Então o que se faz é alimentar um combustível hidrogênio, né? O hidrogênio ele ingressa pelo ánodo e depois vai existir aqui uns fenômenos de separação e vamos verificar o fluxo de íons. Então, nesta parte da membrana, vamos ver que o que vai acontecer é a passagem de prótons, né? E do outro lado vamos ter aí um oxidante, que é o oxigênio, que vai no cátodo. E o que vai acontecer aí é uma reação de produção de íons e de fluxo de elétrons, ou seja, de uma corrente elétrica num circuito externo. E quando se faz essa combinação entre hidrogênio e oxigênio, o subproduto vai ser água. Ou seja, uma célula combustível vai produzir energia elétrica e água. Isso aí pela eletrólise inversa. O que estamos fazendo aí é, na eletrólise direta, o que se faz é ligar o eletrolisador com uma fonte de corrente contínua e vamos ver a separação de hidrogênio e oxigênio. Agora, quando se faz o inverso, quando entra hidrogênio e oxigênio nesse reactor, o que vai acontecer é uma mudança de sentido e aí vamos ter novamente formação de água, só que também uma corrente elétrica. Então a célula de combustível consiste em uma camada de eletrólito em contato com dois eletrodos de cada lado. O combustível hidrogênio ingressa continuamente ao ánodo e o oxidante, que é o oxigênio do ar, ingressa também continuamente ao cátodo. No ánodo, o hidrogênio é decomposto em íons positivos e íons negativos. E aqui a membrana eletrolítica intermediária permite apenas o fluxo dos íons positivos do ánodo para o cátodo, impedindo a passagem de elétrons. A membrana então age como um isolante para os elétrons, não permite que os elétrons passem,
y el único camino que los electrones encuentran es por el circuito externo. Por tanto, tenemos una corriente eléctrica. Para que el sistema se torne estable, a tendencia dos eléctrons livres, então se recombinar no outro lado da membrana, e dessa forma, ao não poder atravessá-la, se movimenta para o lado do cátodo através de um circuito elétrico externo. É isso, né? O fundamento é isso, que essa membrana não permite então a passagem de elétrons dentro desse meio onde está o eletrólito. E o único caminho que vai encontrar os elétrons para chegar ao outro lado é através de um circuito externo, e portanto vamos ter uma corrente elétrica. E a recombinação dos íons positivos e negativos com o oxidante ocorre no cátodo, formando a água pura. Essa é a eletrólise inversa. O sea, aqui vemos, né, isso, temos o ánodo alimentado constantemente por hidrogênio, e do outro lado temos o cátodo alimentado constantemente por oxigênio, e aqui temos a membrana condutora de prótons. Então essa membrana só vai permitir o passo de íons, né, positivos, prótons, e os elétrons eles não vão poder passar pela membrana, e para se conseguir recombinar aqui eles vão se transportar pelo circuito externo. E portanto essa corrente elétrica pode ser aproveitada. Então o terminal negativo, ánodo, tem canais de fluxo que distribuem o gás hidrogênio sobre a superfície do catalisador. Uma fina camada de catalisador recobre o eletrólito ou membrana. O catalisador é um metal, normalmente platina ou níquel, que acelera as reações químicas entre oxigênio e hidrogênio. Algumas células utilizam eletrólitos líquidos e outros sólidos como membranas plásticas de troca de prótons para conduzirem cargas positivas ou prótons. Somente as cargas positivas atravessam o eletrólito, os elétrons não. O terminal positivo cátodo tem canais de fluxo que distribuem o gás hidrogênio sobre a superfície do catalisador e remove a água produzida durante a reação. E dentro da célula combustível, o gás hidrogênio pressurizado é bombeado para o terminal negativo, ou seja, o ánodo, e o gás é forçado a atravessar o catalisador. Esses seriam os passos, né? Um pouco assim, com mais detalhes. A reação então química que acontece isso, né? No ánodo, o hidrogênio vai produzir dois íons, né, de hidrogênio, e neste seria positivo, e elétrons. E no cátodo, o oxigênio ele vai estar em contato com os íons de hidrogênio e vai e conjunto com dois elétrons. E aí vai formar a água, ou seja, a junção de tudo isso forma água. E a reação geral então é isso, hidrogênio mais oxigênio vai produzir água e uma corrente elétrica. Então o catalisador separa as moléculas de oxigênio em dois átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio atrai dois íons hidrogênio positivos através do eletrólito. Estes dois íons de hidrogênio combinam com o átomo de oxigênio e dois elétrons provenientes do circuito externo para formar a molécula de água. Então, como vemos, o fluxo de elétrons é externo. Finalmente ele passa, consegue chegar ao outro lado e com isso formamos a molécula de água. Então, nesta reação, certa quantidade de calor é liberada. Esse é como o princípio de funcionamento de uma célula a combustível. E existem vários tipos, né, podemos classificar de acordo com a escolha do eletrólito e do combustível. Existem vários tipos. Na realidade, 6 grupos, né? O primeiro é célula combustível com membrana de troca de prótons, a PMFC, que são siglas do inglês. Essa célula combustível se classifica em duas, né? Célula a combustível de ácido fórmico direto, ou seja, DF-AFC, célula combustível de etanol direto, DFC,
O segundo grupo de células combustível denominadas células de combustível alcalinas, AFC, que tem duas formas: célula combustível de prótons de cerâmica, PCFC, e célula de combustível de hidreto de boro directo, DBFC. O terceiro tipo é a denominada célula combustível de ácido fosfórico, PAFC. O quarto, a célula combustível de carbonato fundido, MCFC. O quinto, a célula combustível de óxido sólido, SOFC. Y por último, célula combustível de metanol directo, DMFC. Cada una de esas células, ellas tienen características con relación al electrolito, ¿no? Cada una tiene, por ejemplo, AFC alcalina utiliza hidróxido de potasio. O ion de transporte OH, temperatura entre 50 y 120 grados Celsius, eficiencia entre 45 y 65%, y tiene algunas restricciones, ¿no? Intolerante a CO2 y menor a 50 partes por millón. Y así analizamos cada una de esas. Aquel óxido sólido, SOFC, utiliza como electrolito zirconia estabilizada con ytria. Ions de transporte, oxígeno. Temperatura entre 500 a 1000 grados Celsius. Eficiencia entre 50 y 65. Y totalmente tolerante al CO. Entonces ahí cada una tiene sus propias características. Y de la misma forma, si las mismas células tienen cuáles son las formas, ¿no?, de ser obtenidas: reforma de combustible AFC externa, combustible hidrógeno, reacción que acontece tanto en ano como en cátodo, y a densidad de potencia, vatios por centímetro cuadrado, 0,08 a 0,10. Aquella soft o SOFC tienen reforma de combustible externa o interna. O combustible que utilice gas natural, gas de síntesis y hidrógeno también. La reacción química está aquí, y a densidad de potencia 0,20 a 0,50. Entonces son características propias, ¿no?, de cada célula combustible. Y aquí en esa tabla está un resumen de los diferentes tipos de célula combustible, las 6 que mencioné, y en cada columna tienen diversas informaciones que van desde un tipo de catalizador a como de estructura, ¿no?, de tensión. En el caso aquí, por ejemplo, aquella célula primera, 1,1 voltios, y así otras, ¿no? Por tanto, vamos a tener que verificar cuál es la tensión que produce cada célula para poder después hacer la montaje, ¿no? Entonces, una célula de combustible, ella tiene una curva de polarización. De una típica célula combustible vemos aquí entre tensión, aquí a voltaje de célula y a densidad de corriente. Entonces ella tiene un comportamiento así, ¿no? La densidad de corriente va a disminuir también con relación a tensión. Entonces aquí existe una tensión teórica superior, una región de activación y polarización. Después tengo una región de polarización óhmica, y finalmente tenemos una región de perdas y la región de concentración de polarización. Esta curva es típica, ¿no?, del comportamiento de una célula. ¿Cuáles son las vantajes de la célula combustible? Perspectiva de alta eficiencia y confiabilidad, excelente desempeño en cargas parciales, ausencia en bajas emisiones de poluentes, expectativa de intervalos elevados entre fallas, ausencia de partes móviles y también, por tanto, son silenciosas, modularidad y posibilidad de operación remota, flexibilidad de utilización de combustibles con empleo de reformadores. Esas serían las principales vantajes.
E as desvantagens, vida útil limitada, ainda se desconhece a vida útil real porque não existe massificação de células a combustível. Outra desvantagem, eficiência elétrica decrescente ao longo da vida útil. Investimento inicial ainda muito elevado, baixa disponibilidade de unidades de demonstração, poucos provedores da tecnologia ainda pouco divulgada no setor elétrico para a geração estacionária e necessidade de investimentos de vulto em infraestrutura de suprimento de combustíveis. Então ainda uma tecnologia que não deslanchou. Aqui vemos como estamos falando de células, parecido a uma bateria, né? Cada célula produz uma tensão na ordem de 1,1, depende do tipo de célula, mas em voltios inferiores, todas a 2 voltios. Portanto, deve existir um empilhamento de células unitárias, formando assim um bloco, né? Então, este bloco mostra aí como que va a ter dos terminais placas como se fossem um ánodo, um cátodo, e aqui diversas células. Então forma um bloco desse tipo, com uma tensão já maior. E como seria um sistema elétrico baseado em células a combustível? Então seria aqui, né, o electrolizador, energia elétrica proveniente, né, de alguma fonte, produção de energia de hidrogênio, seu armazenamento ou distribuição através de uma rede, né, de gasodutos. Finalmente esse hidrogênio alimenta diversas células a combustível que nos produce como resíduo agua e energia elétrica a um circuito externo. Então essa é a topologia de um sistema de produção, armazenamento e transporte de hidrogênio para alimentar uma célula combustível que produz energia elétrica injetada na rede. Um dos sectores mais importantes de possível uso de células combustíveis seria os veículos, os carros elétricos. Então, este seria um carro a hidrogênio. Então é um modelo Toyota movido a hidrogênio, onde vemos aqui, em primeiro lugar, o tanque, né, de armazenagem de hidrogênio, mas também tem baterias, né, geralmente baterias de íons de lítio. Aqui está a célula combustível que nos vai produzir energia elétrica, e o motor elétrico aqui, né, que funciona com a eletricidade proveniente dessa célula combustível. E obviamente vai ter uma unidade de controle que regula as funções das células de combustível e da bateria. Este tipo de veículos já existe, né? Geralmente como veículos demonstrativos, ainda muito caros, né? Mas que os fabricantes já se estão adiantando na substituição dos combustíveis fósseis por outros. E existem já modelos, assim, por exemplo, vários modelos de carros, de diversos modelos de fabricantes. Como vemos, isso aí agora até 2021 deve ter muito mais, né? Isso obviamente vai melhorando cada ano, mas também existem ônibus que funcionam com a célula combustível em diversos locais do mundo, como principalmente demonstrativos, e também veículos de maior porte e também até veículos espaciais, diversos tipos de veículos. O sea, como vemos, a indústria automobilística se está adiantando a grandes pasos para pasar, ¿no?, de uma época de combustíveis fósseis a época dos motores elétricos. Mas existe outro caminho que são as turbinas a gás e hidrogênio. Isso seria para produzir energia elétrica. Então esse hidrogênio, utilizando esse tipo de turbinas, já seria de grande porte, não seriam grandes usinas, no qual indiretamente estaríamos armazenando energia eólica ou fotovoltaica através de electrolizadores,
a etapa de almacenamiento de hidrógeno, seu transporte a través de tanques o de gasoductos até chegar a un gerador. Este sería el esquema geral de proyecto de generación de hidrógeno con energía proveniente del parque eólico de Sotavento, en Galicia, en España. El esquema de ese proyecto con energía eólica sería tener aquí un motor gerador, a etapa de almacenamiento de hidrógeno, los compresores y el electrolizador. Entonces el electrolizador de 60 metros cúbicos normalizados por hora de tipo alcalino, motogerador de 55 kilovatios y almacenamiento de hidrógeno a presión de 200 bar para una operación de 16 horas. O sea, energía eólica intermitente transformada en hidrógeno utilizando un electrolizador, y existe después a etapa de conversión de ese hidrógeno en energía eléctrica. Existe un proyecto así denominado Future-Gen. Future-Gen es un proyecto que fue suspenso, que tentaba demostrar la captura y secuestro de dióxido de carbono residual de una estación generadora de energía eléctrica movida a carbón. O sea, una usina de ese tipo a carbón genera mucho, ¿no?, de CO2. Un proyecto después renomeado como Future-Gen 2.0 estaba adaptando una usina termoeléctrica fechada a carbón no lugar de Meredosia, en Illinois, con geradores de oxicombustión. El CO2 residual sería canalizado cerca de 30 millas, o sea 48 kilómetros, para ser secuestrado en formaciones salinas subterráneas. O sea, el objetivo era eso, ¿no?, secuestro de carbono, para no permitir que el CO2 se difunda en la atmósfera. Future-Gen era una parcería entre el gobierno de Estados Unidos y una alianza de corporaciones principalmente relacionadas al carbón, y los costos fueron estimados en 1,65 billones de dólares, siendo 1 billón concedido por el gobierno federal. Entonces ese proyecto Future-Gen era así, ¿no?, de un carbón que es utilizado para producir energía eléctrica. Tenemos la etapa de agua, 13 oxígeno, 4 gas de síntesis, que es o sin gas de síntesis. O 5 o purificador que retira el enxofre do sin gas. O 6 que é o reactor, que esse sin gas junta-se ao vapor, o gás de síntesis, né, se junta ao vapor, resultando en CO2 y hidrógeno. Aquí existe la separación de CO2 y hidrógeno. Ese dióxido de carbono entonces va aquí en esa tubulación de transporte, que finalmente va a tener un sistema subterráneo, que sería un sistema que bombea el CO2 para abajo del solo. O 9 es la captura de CO2, o 10 o hidrógeno, 11 a turbina de vapor, donde es producida energía eléctrica. O 12 es estación de energía de hidrógeno, que almacena o hidrógeno o que separó do CO2. Y finalmente a turbina a gas, donde es producido energía eléctrica. Ese proyecto Future-Gen engloba una planta de tipo ciclo combinado de gaseificación integrada. El ciclo combinado aumenta la eficiencia, ¿no? Son dos ciclos, ciclo Rankine y ciclo de Brayton. Entonces utiliza el ciclo de Brayton, utiliza una turbina a gas, entonces es modificada, ¿no?, para usar hidrógeno. Las usinas termoeléctricas a gas son aquellas que operan a régimen abierto, o sea, utilizan una combustión interna para generación de energía eléctrica, y precisa aquí de un compresor. Informaciones más detalladas se encuentran en las aulas sobre tecnología CAES de aire comprimido, donde ahí también mencioné que el compresor precisa una fuente de energía eléctrica para accionar él, y después todo eso a mixtura, ¿no?, de ese combustible entra en la cámara de combustión,
En este caso sería una mistura con hidrógeno. Y ahí vamos a producir movimiento de un eixo que finalmente va a estar ligado a un generador de energía eléctrica. Y ese tipo de turbina funciona con ciclo Brayton, y existe también la posibilidad de utilizar el ciclo Rankine, ¿no?, para constituir un ciclo combinado. Esa turbina a gas, então, lo único que se hace es a sustitución do combustível. No caso, más común es utilizando gas natural, y ahora sería el hidrógeno. Aquí vemos aspectos de cómo es una turbina a gas. Y el ciclo combinado es justamente eso, ¿no?, aprovechar a turbina a gas, en primer lugar ciclo Brayton, solo que aquí existe mucho calor ainda, ¿no?, que puede ese calor ser utilizado para producir vapor. Ese calor va a una caldera que produce vapor, y aquí entra en un ciclo Rankine, y ese es el denominado ciclo combinado. Entonces, con eso vamos a determinar un sistema con mayor eficiencia. Vemos aquí una planta de propuesta, ¿no?, de cómo sería el uso de una planta de ese ciclo combinado con posibilidades de integrar el hidrógeno. Entonces aquí en esas misturas, ¿no?, en el gas de síntesis, finalmente va a llegar las turbinas a gas y el calor de aquí en las turbinas a vapor, y en ambas se produce energía eléctrica. Finalmente, un ejercicio aquí sobre este tema, que dice: supone que un metro cuadrado de módulos fotovoltaicos funcionando 6 horas cada día produce 656 vatios día de energía. Esta energía es utilizada en un electrolizador con 80% de eficiencia para producir hidrógeno, siendo a tensión de trabajo de 48 voltios. Pide primero calcular el volumen de hidrógeno producido diariamente por metro cuadrado de módulos fotovoltaicos. B, calcular la masa de agua decompuesta cada día para producir hidrógeno por cada metro cuadrado de módulos fotovoltaicos. Y C, considerando que en Brasil, por ejemplo, en 2006, el consumo total de gasolina fue de 0,67 hexajoules, ¿cuántos metros cuadrados de módulos fotovoltaicos serán necesarios para suplir la cantidad equivalente de energía en hidrógeno? ¿Cuál volumen anual de agua necesario para producir el hidrógeno mencionado en el ítem anterior? Es un ejercicio ilustrativo, ¿no?, de todo lo que estábamos hablando, de las posibilidades, ¿no?, de células a combustible y de generación de energía eléctrica. El ejercicio va a estar resolvido en otro documento. Entonces, sobre bibliografía existe bastantes informaciones en la forma de disertaciones, tesis, artículos científicos, y de hecho más para los interesados pesquisar y procurar siempre a bibliografía más actualizada, que muestra datos do avanço dessa área. Muito obrigado e bom estudo.